Walter Casagrande Júnior é um dos principais comentaristas de futebol do Brasil, ex-jogador de times importantes nacionais e internacionais e conhecido por não ter papas na língua. Recentemente participou de um culto evangélico em São Paulo e relatou uma experiência sobrenatural. Casagrande disse que constantemente tinha visões de espíritos malignos e que toda ajuda que tentava obter para combater essa influência era sabotada. Ele relatou o seguinte, abre aspas, eu ficava de madrugada sentado no sofá e as imagens apareciam no sofá e tudo mais. Num certo dia, às vezes que eu recorria a uma ajuda espiritual, eu não sabia nem fazer uma oração. Eu não tinha nenhum conhecimento da vida de Cristo, eu tinha da vida de Lúcifer. Então, eu não conseguia me defender daquilo ali. Fecha aspas. A opressão era tão intensa que ele não conseguia pedir ajuda. Abre aspas. Quando eu ia procurar essas coisas na internet, quando eu encontrava, a internet caía, faltava energia, sempre bloqueava qualquer ajuda que eu tentava ter. Aí, em certa noite, eu estava na sala e senti uma presença e pensei, agora é o meu fim. Eles estavam vindo mesmo para me matar. Eles vinham na minha direção e eu fui me afastando até chegar à parede. Aí eu senti uma presença ao lado, que era Lúcifer, e eu falei: pô, você vai deixar eles me pegarem? Eu falei da sua vida até agora e você vai deixar eles me pegarem? Fecha aspas. Casagrande foi por muito tempo um admirador de Lúcifer. Em uma entrevista recente ao programa Morning Show da rádio Jovem Pan FM, disse que essa simpatia pelo anjo caído se deu pelo fato de que ele aspirou ser maior do que Deus. Abre aspas. Eu acho Lúcifer um personagem fantástico, mas a minha admiração por Cristo e a minha fé nele aumentou muito mais. No testemunho dado na Igreja Evangélica Paulistana, Casagrande destacou que Lúcifer não o ajudou no momento em que ele estava cercado por espíritos malignos. Abre aspas. Ele não respondeu nada e as imagens continuaram. Foi aí que eu comecei a orar o Pai Nosso. Eu estava desesperado e as imagens continuavam. Mas de repente saíram de dentro de mim orações que eu nunca tinha feito. E eu falando que Cristo vivia no meu coração. O resultado dessa experiência, que já havia sido contada na mesma entrevista à Jovem Pan, foi uma libertação da opressão maligna. Ele disse: as imagens começaram a desaparecer. E daquele dia em diante, eu senti que a minha vida era de Cristo. Eu ainda não estou em nenhuma igreja, mas eu agradeço todas as noites por Deus ter me tirado das mãos de Lúcifer. Eu senti Cristo do meu lado. Ele me abraçou naquela noite. Ele me colocou nos braços dele. Eu não estava do lado dele, mas ele quis me defender mesmo assim. Graças a Deus, Casagrande experimentou a libertação dessa escravidão, justamente em um momento em que o satanismo está em alta. No mês de junho deste ano, com a participação das pessoas mais poderosas da Europa, o túnel Gotthardbase, na Suíça, foi inaugurado com um ritual satânico perturbador e sombrio. Gotthardbase é o projeto de túnel mais longo e mais caro da história. Ele atravessa os Alpes suíços e levou 17 anos para ser concluído. Na cerimônia estavam lá a chanceler alemã Angela Merkel, o presidente François Hollande, da França, e o primeiro-ministro italiano Matteo Renzi. Diante deles, um homem vestido de bode presidiu o ritual. Para que esconder as coisas hoje em dia, não é mesmo? Acabou a diversão dos caçadores de mensagens subliminares. Os ocultistas e satanistas não mais precisam se valer dessas e de outras artimanhas. O mal está tão escancarado neste planeta que o diabo pode ser adorado abertamente diante de líderes políticos. E isso quase não causa mais espanto em ninguém. A cerimônia teve de tudo: erotismo, exaltação de Bafomé, olho que tudo vê, encenação de sacrifícios, etc. Antigamente bastava uma oração de gratidão a Deus pela capacidade concedida aos humanos, ou no mínimo, o estouro de uma champanhe. Os tempos mudaram. Antes de entregar a vida a Jesus, Casagrande admitiu: sempre fui admirador de Lúcifer. Contestava muito a história de Cristo. Pesquisei e li livros sobre demônios. Me atraía por aquilo. Li a Bíblia satânica, era muito louco. Sempre fui ligado à caveira, é uma marca. Tinha um time de várzea que se chamava Veneno Show. O distintivo era uma caveira. E Deus não é tão bom assim. Fecha aspas. Havia uma contradição evidente na fala dele, e há na de muitos outros satanistas. Ele disse que contestava a história de Cristo, que está na Bíblia, mas, por outro lado, dizia acreditar em Satanás, cuja história também vem da Bíblia. Apesar de, na sequência da entrevista, ele dizer
que Jesus e o arcanjo Miguel, que na verdade são a mesma pessoa, o livraram, ainda assim dizia que continuava admirando Lúcifer e que nem sempre Deus é bom. Infelizmente, o que Casagrande fez e o que fizeram no túnel da Suíça é uma grande ajuda para as pretensões de Lúcifer, que começou sua rebelião no céu justamente por invejar o Criador, espalhando a mentira de que ele não seria bom e de que seu governo seria injusto. Tudo isso faz parte de uma grande estratégia para domesticar o inimigo de Deus, dando a ele aparência de bondade e invertendo papéis. Lúcifer é bom e Deus é mau. Muitos livros, filmes e séries têm feito a mesma coisa. Quando Lúcifer finalmente simular a volta de Jesus, multidões o seguirão facilmente, ainda que ele se apresentasse como realmente é. Se você ainda não leu o livro Viagem ao Sobrenatural, da Casa Publicadora Brasileira, precisa fazer isso o quanto antes. O autor, Roger Murnau, foi satanista e depois acabou sendo resgatado por Deus. No livro, Murnau revela os bastidores do mundo oculto e os propósitos de Satanás e seus seguidores. O assunto é sério, e não adianta jogar tudo para debaixo do tapete ou esconder a cabeça ignorando que estamos imersos em um conflito de proporções cósmicas. Graças a Deus, Murnau, Casagrande e outros optaram pelo lado da luz. Que o ex-jogador e comentarista possa avançar em sua experiência, estudar a Bíblia e conhecer ainda mais o Deus a quem se entregou, mantendo firme sua decisão. Cada um de nós precisa decidir diariamente de que lado vai estar. Eu já fiz a minha escolha. E você?